Boa noite a todos. Eu vou só dar as boas-vindas e a Gabriela vai fazer a gestão de toda a discussão e a apresentação da Eponet. Só portanto, dar as boas-vindas a todos e relembrar que dia 25 temos um workshop e que no dia 30 de junho teremos a palestra da Miriam Kutsumi sobre o treinamento estatístico. E agora passo diretamente para a Gabriela, para a Edvonet, e boa apresentação para a Edvonet e espero que seja tão bom quanto nós todos esperamos. Então tá, boa noite, pessoal. Agradeço a todos que estão aqui nessa quarta palestra da primeira conferência virtual do CIESP-MAT, que tem por tema formação de professores e que ensinam matemática. O que necessitamos fazer aqui, o que necessitamos fazer hoje, né, para melhorar o amanhã. As inscrições, elas ainda estão abertas, porque nós temos dois eventos, um agora dia 25 de junho, na quinta-feira, que será um workshop com o professor Miguel e integrantes do grupo CIESP-MAT, que o tema vai entender a matemática, potencial limitação de significado matemático também no âmbito das operações. O outro evento, ele vai ser na terça-feira, no dia 30 de junho, com a professora Miriam Kutsumi, da Faculdade de Educação aqui de Campinas, que vai ser uma palestra sobre letramento estatístico na educação básica. Bom, eu vou apresentar a vocês agora a nossa palestrante de hoje, a professora Edivonete Alencar. É um prazer estar recebendo você aqui, professora. A professora Edivonete, ela vai falar sobre a alegria de ensinar matemática, e atualmente ela é professora da Universidade Federal de Grande Dourados. Ela atuou por 12 anos no ensino fundamental e 9 anos como professora da educação infantil aqui em São Paulo. Ela é líder do grupo TEIA-MAT, que é o TEIA de Pesquisas em Educação Matemática, também na Universidade Federal de Grande Dourados. É pesquisadora integrante do grupo de trabalho GT01, que é Educação Matemática na Educação Infantil e Anos Iniciais da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Também é membro do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica e também da Rede Ibero-Americana do MTSK. Bom, eu dou as boas-vindas à professora Edivonete e que todos tenham uma ótima palestra. Passo a palavra para a professora. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre a alegria de ensinar matemática. Eu trago aqui somente algumas reflexões sobre esse tema, que assim, eu tenho como um ponto-chave, que é um tema muito importante para todos nós que lidamos, né, com diferentes atividades e com diferentes contextos no nosso dia a dia e no nosso trabalho. Né? Então, eu agradeço o CIESP-MAT, o grupo CIESP-MAT, agradeço, Gabriela, pela colaboração que você vai dar, e também ao professor Miguel pelo convite. Né? Então, eu desejo uma boa noite para todos, estou vendo aqui já alguns falando de onde estão, né? Então, boa noite, espero que vocês gostem da apresentação. Então, vamos lá. Então, eu inicialmente escolhi esse tema, alegria para ensinar matemática, pensando e trazendo algumas reflexões sobre isso, pensando em um contexto em que a gente tem hoje, nas graduações, tanto de pedagogia quanto nas licenciaturas de matemática, assim, alguns anseios ou não anseios referente à disciplina. Então,
Por isso, eu selecionei falar hoje um pouco sobre alegria para ensinar matemática. Quando eu chego na turma de pedagogia, por exemplo, muitas alunas, elas muitas vezes ficam com receio de cursar a disciplina de metodologia do ensino de matemática ou a disciplina de currículo de ensino de matemática, por questões de não gostarem ou de terem tido experiências não muito alegres com a matemática no seu dia a dia, né, e nas suas vivências escolares. Além disso, nos cursos de matemática, a gente também percebe uma grande evasão desses cursos de matemática, assim como dos cursos de engenharia, referente também a esses desafios que esses alunos possuem, né, e que os professores também possuem quanto à disciplina. Então, por isso eu trago essa reflexão inicial hoje, para que a gente reflita um pouco sobre essa alegria para ensinar matemática, que a gente precisa dessa alegria, não só para ensinar matemática, mas em qualquer atividade que nós formos fazer em nossa vida. Bom, aí eu trago, né, o símbolo da minha universidade, o símbolo do meu grupo de pesquisa, e também tem o meu e-mail. O meu e-mail também eu vou, no final, no último slide, vai estar disponível, para que vocês, quem quiserem entrar em contato, vocês possam estar desenvolvendo ou enviando alguma questão, alguma sugestão, né, algum convite, para que a gente possa estar conversando mais. Bom, então, eu organizei essa apresentação trazendo algumas reflexões iniciais. Essas reflexões iniciais, elas vão passar, primeiro, pelos relatos de experiência, e esses relatos de experiência envolvem o grupo que está assistindo, vai ser uma apresentação minha um pouco interativa, né? Então vocês vão perceber uns momentos que a gente vai sair um pouco dessa tela de apresentação e ir para outros sites que vai ser direcionado para vocês. Vai perpassar também por a questão da história da educação matemática, no que ela nos traz sobre essa alegria, esses anseios, essas angústias, esses sentimentos sobre o ensino de matemática, e que está presente em heranças que nós trazemos, heranças, né, heranças históricas que nós trazemos, e vou trazer também um pouco sobre essa questão dos sentimentos e das emoções, quais referenciais teóricos que nós utilizamos nas pesquisas brasileiras e também internacionais, né? E também algumas sugestões de metodologias, de sugestões metodológicas para que vocês possam proporcionar atividades para os alunos referente a essa alegria, para que vocês possam fazer um ensino mais alegre, um ensino reflexivo, um ensino que faça com que o nosso aluno goste de matemática, com que ele reflita mais sobre matemática e tenha outras percepções. Então, de início, nós vamos começar com o relato dessas experiências de vocês. Eu vou querer que vocês entrem nesse site, que é o www.mente.com. Lá vai pedir uma senha, que é a senha 565406, e quem tiver com celular pode fazer pelo celular também, utilizando esse QR Code, certo? A partir, lá vai ter duas perguntas. A primeira pergunta, ela vai direcionar vocês para a questão de que sentimentos e que emoções vocês tinham quando estudante, para o ensino de matemática, com as experiências que vocês tiveram com a matemática. E a segunda questão, nos momentos de ensino, já como professor, também para essas emoções. Vocês podem colocar até 3 palavras, até 3 emoções. E tudo isso vai servir para o nosso debate, conhecendo o grupo que está assistindo, vai servir para o nosso debate inicial. Tá? Então, eu vou aqui acender. Vamos ver se ele vai. E aí nós vamos... E aí vocês entrem com a ceia 56, 54. Cada pergunta eu vou dar uns minutinhos para vocês entrarem, uns 2 minutinhos, eu acredito que...
Lá também não fica registrado, a gente só vai ter mesmo só quem respondeu. E aí a gente vai começar o debate um pouco sobre as emoções que vocês tiverem. E que sejam verdadeiros, seja ruim, seja bom, não há problema, é só mesmo para uma discussão inicial. E para que eu possa conhecer o grupo que está assistindo. Normalmente a gente faz sempre essas apresentações de modo muito não participativo, né? Então é importante também que a gente tenha esse respaldo de vocês, uma outra participação. Pessoal, o link, ele tá no chat, tá bom? Edvanete, só estou avisando o pessoal que o link está no chat, para quem quiser clicar e buscar. Fica mais fácil. Ótimo. Então, nós temos aqui já quais as emoções que você teve quando estudante nas aulas de matemática? Nós temos 7 respostas, e você vê que vai aparecendo, né? Satisfação, ansiedade, desespero inicial, medo, tensão, angústia, dificuldade, insegurança, superação, medo de errar, alegria, prazer, tristeza, frustração. E quanto maior a palavra, mais a incidência dessa palavra ter sido digitada. Ansiedade, orgulho, angústia, medo de errar. Isso na primeira. Vou esperar mais um tempinho para quem não entrou entrar. Mais um minutinho, tá? Para ver se alguém mais responde essa. Um símbolo não identificado também, que quer dizer que não entendeu, não entendia, né, das aulas de matemática. Esgotamento emocional, gosto. Então, percebam quantas emoções nós tivemos como estudante. Né? E que eu tenho aqui prazer, alegria, mais satisfação, mas também tenho muitas emoções que são emoções que não são de ansiedade, de tristeza, de dificuldade, de insegurança, de medo. Né? Então, é um pouco sobre isso que hoje nós vamos tratar e vamos compreender por que dessa ansiedade, dessa tristeza, dessa alegria, dessa dificuldade, né? E como eu posso fazer para que seja um ensino para o meu aluno e também para eu, professor, que atuo na sala de aula, tenha uma aula gostosa, uma aula prazerosa. Então, nós vamos passar para a segunda questão. Vamos passar para a segunda questão. A segunda questão é: quais emoções que você teve ao ensinar matemática? Vamos ver se aparece alguma resposta. Já está liberado. Estresse, prazer. E as duas são, assim, estresse e prazer, né? Às vezes eu tenho um pouco de estresse por resolver alguma atividade específica na matemática, mas também tenho um prazer depois disso, quando eu consigo resolver. Vamos dar um minutinho também para o pessoal resolver essa. Eu acredito que é possível. Vamos lá. Lá eu tive 15 participações na outra alegria. Estresse, prazer. Frustração. Gente, olha só.
Vamos lá. Desespero, ansiedade, preocupação, medo, motivação, insegurança. Medo de não ser compreensivo, deve ser compreendido, compreensivo. Felicidade, tensão, estresse, preocupação. Percebam quantas emoções nós temos ao ensinar matemática, né? Porque, de repente, se é algum conteúdo que nós não dominamos tanto, ou se é uma aula que a gente prepara com tanto cuidado, enfim, causa realmente todas essas emoções. Bom, então, a partir disso, e disso que vocês trouxeram para mim, eu consigo já falar um pouquinho e pensar um pouquinho em duas questões. Né? Obrigada por todas as participações, por terem entrado na plataforma. Inclusive, essa plataforma que nós usamos é uma plataforma que, agora, principalmente nesse período online, vocês podem utilizar, colocar atividades para os alunos. Lá, perguntas para que eles interajam, para que vocês tenham essa atividade mais online com os alunos. Então, uma das questões é, por que temos sentimentos pessimistas quanto ao ensino e aprendizagem de matemática? Por que será que a gente tem tantos esses sentimentos? Claro, apareceram sentimentos positivos, né? Mas também apareceram sentimentos pessimistas. E muitos desses sentimentos pessimistas vai estar linkado, a gente vai aqui mostrar, alguns motivos das heranças históricas. Então, há algum motivo que nos dê explicações sobre a causa desses sentimentos? Então, a gente vai refletir um pouco sobre essas questões hoje. E, principalmente, para que a gente possa ter mais alunos que se interessem por matemática, mais alunos que não tenham medo de enfrentar alguns cursos que têm muita matemática, como, por exemplo, as engenharias, e também para que a gente possa ter, nos cursos de pedagogia, professores que não tenham medo das disciplinas de matemática, principalmente. Então, a gente precisa refletir mesmo sobre essa questão da alegria ao ensinar. Né? Então, vamos começar a compreender um pouquinho sobre esses sentimentos que estão ligados com as palavras e as emoções que vocês falaram, e compreender um pouco sobre essas heranças históricas. Então, nós vamos para a história da educação matemática. Especificamente, Wagner Valente, em um dos artigos de 2010, e esse artigo, ele não teve como objetivo falar sobre alegria e as emoções, mas ele traz como pano de fundo essa reflexão, né? Esse artigo em específico, ele tem como objetivo trazer, sim, uma reflexão sobre que ensino de história da matemática eu preciso promover para a formação de professores, para a formação inicial de professores. E ele traz algumas reflexões, e a principal delas é sobre as heranças profissionais no senso comum, que nós trazemos essas heranças profissionais, né? Seja no nosso currículo, seja na nossa vivência, seja na nossa formação, seja nas nossas experiências, e muitas vezes nós refletimos na nossa fala essas heranças profissionais. Então, ele coloca um exemplo que entre um matemático e o professor de matemática, que antigamente era visto como o mesmo ofício. E por isso, muitas vezes, a gente ouve aquelas falas assim, matemática é só para os gênios, matemática é muito difícil, né? Então, a gente precisa desconstruir um pouco essas heranças históricas que a gente acaba reproduzindo. Bom, então, nós temos aqui um trecho do artigo que eu coloquei e achei muito interessante, e fala assim como a representação social do matemático tem proximidade com a genialidade, é fácil explicar as razões que levam na vida cotidiana o professor de matemática a ser considerado como tal.
daí a pensar que a compreensão da matemática pelos alunos é tarefa para poucos, gênios em potencial, para além do senso comum, em meio aos próprios professores de matemática, o desconhecimento da história da educação matemática leva esses profissionais a afirmações extremamente pessimistas sobre o ensino atual. Então, ele coloca como pano de fundo nesse artigo e traz exatamente essa questão que são as emoções que, de certa forma, nós trazemos, pelas experiências que nós tivemos, ou mesmo por essas heranças profissionais no senso comum. Bom, algumas falas são trazidas nesse artigo, como, por exemplo, antes a escola era melhor, os alunos eram mais inteligentes. O nível de ensino caiu e não se ensina mais matemática como outros tempos. Aprender matemática é para os inteligentes, né? Então, assim, fica a reflexão que todos nós temos condições de aprender matemática, e de aprender matemática com grande alegria e temos sentimentos muito bons, né? Sem sentimentos de ansiedade, de todos aqueles que vocês falaram que são negativos. E, claro, com sentimentos bons, de alegria, de prazer, de esforço, mas também de coisas que se pode conquistar. Bom, então, em específico também, Wagner Valente, nesse artigo, ele traz algumas necessidades, como, por exemplo, compreender quais heranças do seu ofício traz de outros tempos e que estão presentes na sua prática pedagógica cotidiana, ajuda a que esses professores desenvolvam uma melhor prática pedagógica. Então, é preciso, sim, você compreender essas heranças de ofício que nós temos para que nós possamos desenvolver melhores práticas pedagógicas. E, sim, utilizar, sim, potenciais e atividades e coisas específicas da história sobre um determinado conteúdo que foram significativas e boas para a atualidade, ou mesmo não repetir os mesmos erros que outras gerações cometeram. Então, sempre, em qualquer investigação que eu vou estar iniciando, eu não estudo a parte, não sou especialista em história da educação matemática, mas sou uma admiradora, e venho sempre em todas as minhas pesquisas buscando, né, como esse conteúdo foi abordado, o que eu já tenho de pesquisas, o que eu posso, né, manter ou modificar, né? E isso inclui também as práticas profissionais, as formações e como eram essas formações. Então, esse artigo em específico, ele traz aqui essa questão que eu fiz questão de incluir. Ele não fala sobre somente a herança do ofício, mas ele fala sobre que história da educação matemática deve ser incluída na formação dos professores de matemática, né, e da formação de professores como geral. Ele traz essa discussão. Bom, ele traz também algumas sugestões, e a primeira seria desconstruir essas representações de outros tempos da educação matemática. Eu preciso desconstruir essas representações, que são representações que hoje em dia eu ainda continuo representando na minha fala, como, por exemplo, matemática é muito difícil, matemática é para os gênios, então eu preciso desconstruir com as minhas turmas, com o meu aluno, comigo mesmo, e que eu tenho, sim, potencial para aprender matemática e para compreender a matemática, né? E para fazer atividades que sejam prazerosas nesse sentido. Alterar a relação que os professores de matemática têm com seus antepassados profissionais. Então, é preciso, sim, alterar essa relação que esses professores têm, muito enraizadas com essas questões passadas, né? Para que eles tragam, sim, o que é bom do passado, mas que façam relações com o presente. Incentivar essas novas representações, mais alicerçadas na crítica, na prática pedagógica, né? Então, assim, essas são algumas sugestões desse texto. Então, a gente começa a perceber alguns motivos de algumas falas e de algumas sensações, de alguns sentimentos, emoções que nós temos e que elas estão, de certo modo, justificadas por alguns fatos e para algumas heranças históricas que nós temos no ensino de matemática. Bom,
A partir daí, nós vamos falar um pouco sobre o que é esses sentimentos e o que é essas emoções, né? O que seria esses sentimentos e essas emoções? E quem realmente referencia, qual autor que eu tenho hoje em dia como referência para pesquisas de educação matemática, e que eu posso utilizar com essa vertente, com esse tema, né? Então, eu acho importante trazer isso para que vocês tenham a noção de quais pesquisas nós temos no Brasil desenvolvidas sobre esse tema, ou que tem relação com esse tema. Então, por exemplo, a pesquisa da Ana Lúcia Manrique, em 2003, de Moreira, 2007, e depois um artigo de Manrique e André, de 2009, eles utilizam Henri Vallon, mas eles trazem um suporte muito interessante sobre o que é esses sentimentos e o que é essas emoções, utilizando esse referencial teórico. E no mais novo, uma temática mais nova, nós temos Adriano Martins, que é uma tese também defendida na PUC de São Paulo, em que ele traz uma coletânea da Springer, com os autores Brigitte Peppen e Oscar Winter. Então, em específico, ele faz essa análise desses autores, desses novos autores, que trabalham especificamente com as emoções, com os sentimentos para o ensino de matemática. Né? Então, eu trago algumas reflexões sobre essa temática, mas eu não me aprofundo, até mesmo porque não daria tempo de uma discussão mais ampliada sobre isso. Bom, então eu trago um pouco sobre Henri Vallon e o que Manrique e André trazem no seu artigo de 2009. Então, elas colocam que as emoções consistem essencialmente em sistemas de atitudes que correspondem cada uma a uma determinada espécie de situação. A emoção, para elas, e para o Henri Vallon, segundo elas e Henri Vallon, é um fenômeno social. Influenciam variações do corpo, viscerais, musculares, como gestos, expressão facial, postura. Apresenta como manifestações a alegria, o medo, a tristeza, a atitude de defesa. Certo? Isso as emoções. E esse mesmo artigo de Manrique e André fala sobre os sentimentos. O que seriam esses sentimentos, segundo Henri Vallon? Que são demonstrações afetivas que não apresentam perturbações corporais. Então, os sentimentos, muitas vezes, eles não estão assim tão visíveis quanto as emoções. Então, os sentimentos de responsabilidade, de vergonha, de amizade e tantos outros. Em específico, isso em Vallon. Aí, Martins, 2018, na sua tese, ele vai analisar o livro desses autores, publicado em 2015 pela Springer, em que a tradução do nome do livro é Das Crenças para os Sistemas Dinâmicos Afetivos, explorando o mosaico de relações e interações. O objetivo específico dessa coletânea é preencher essas lacunas que existiam entre o passado e o presente sobre a temática da questão afetiva, da questão dessas emoções, da questão dessas emoções para o ensino de matemática. Né? Então, ele considera esse sistema afetivo como um sistema dinâmico, que a gente vai compreender um pouco quais são essas relações e o que ele chama um pouco desse sistema dinâmico. Específico sobre as emoções, eles mencionam, os autores, que as emoções, atitudes, crenças e valores constituem cada um sistema. Por exemplo, em uma pessoa ou em um grupo em que os sistemas são de fato interrelacionados, alinhados dentro de qualquer pessoa ou grupo e alimentados pelo contexto. Então, ele traz ali já uma concepção um pouco diferente do que é tratado no anterior. Foi analisado por essa tese esses 5 capítulos, né, do livro, que são
rumo a uma abordagem participativa para crianças em educação matemática, né? Do amor à frustração e matemática, uma abordagem cultural de emoções no universo e aprendizagem da matemática, o construto de atitude em educação matemática, rede entre teorias para compreender crenças e seu papel fundamental na educação matemática, desenvolvimento de crenças eficazes nos professores de matemática, né? Então, especificamente, ele fala sobre algumas características desse sistema, que ele aborda como sistema. O primeiro seria a história, que a gente já viu um pouco. Ele fala sobre essa questão histórica e como essa questão histórica influencia nesse sistema. Ele chama como sistema esse sistema afetivo. Além disso, ele fala que esse sistema afetivo e que a sala de aula é formada por componentes. Esses componentes são os alunos e os professores. E que a relação entre esses componentes fazem com que haja diferentes sentimentos e uma diversidade ali muito grande de sentimentos. Fala ainda desses fenômenos emergentes, né? Os fenômenos emergentes, eles também são muito relevantes quando algo específico desse sistema e dessa sala de aula acontece, né? Então, há alguma coisa como, por exemplo, um aluno que possui, de repente, tem algum sentimento de nervosismo, né, naquela aula. Isso é um fenômeno emergente que pode acontecer e que pode também passar para os outros, né? Então, a gente vai perceber que um vai tendo relação um com o outro. Nós temos também a questão da intervenção. E como essa intervenção, inclusive do professor e dessas ações, ela pode interferir nessa afetividade, né? Além disso, nós temos também os feedbacks cíclicos, que são formados por positivos e negativos. Positivos quando eu tenho boas experiências, isso me dá sentimentos positivos, e negativos também quando são experiências não tão boas e que essas me dão também aspectos que não sejam tão bons. Isso tudo, todas essas podem formar falhas em cascata, que é o que eles falam. Que é quando, por exemplo, um aluno tem uma dificuldade em determinada turma, e essa falha em cascata, esse sentimento pode aumentar e ficar em toda a turma, assim como também o contrário. Um sentimento benéfico pode fazer com que a turma toda tenha e seja atingida por aquilo, né? Então, em específico, ele traz essas características e essas características, elas têm correlação, né? São características que elas têm correlação, e eles falam especificamente o que seriam esses sistemas afetivos. Bom, aí eu trago algumas sugestões de recursos metodológicos, tá? São sugestões que eu pensei nessa época de pandemia, para que vocês pudessem trabalhar com os estudantes de forma que envolvesse essa alegria e que vocês pudessem ter essa alegria, porque muitos alunos perguntam para mim assim, ótimo, e como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer com que tudo que esses autores explanaram sobre a questão da intervenção, sobre a questão do planejamento, como que eu vou utilizar, como que eu vou fazer para dar uma aula dessa com alegria, que tenha envolvendo aí no conteúdo matemático. Então, de modo bem interdisciplinar, que é o que normalmente eu trabalho, com diferentes temáticas, eu trago a música para o ensino de matemática. E não vai ser uma música que envolve só números, como a gente costuma ver por aí, não. Vai ser trabalhar elementos da música, de ritmo, de sequência,
sonora, de construção de instrumentos sonoros, para que nós possamos, sim, a partir disso, trabalhar a matemática. Então, eu trago um exemplo para vocês no YouTube, também está no QR Code. Vamos ver se entra. Você vai entrar. Divonete, enquanto você vai tentando abrir o link, eu queria avisar para o pessoal que se quiser colocar comentários no chat ou perguntas, aí eu vou te repassando, tá bom? Você falou de vários autores que você trabalha com relação a esse tema, e o Alex Honorato, ele está te fazendo uma pergunta, né? Então, ele fala, Divonete, essas representações, elas estão relacionadas com a imagem pública da matemática, certo? E aí ele fala que o Ricardo Sucubia trabalha com isso articulado com a performance matemática digital, que se você também vale dos trabalhos dele, também em suas pesquisas. Só um minuto. Da performance matemática digital do Ricardo Sucubia, é isso? Isso. Ah, sim. Eu conheço o trabalho do Ricardo, só que eu não trabalho na mesma proposta que ele. Mas eu conheço, mas assim, não trabalho. É uma possibilidade, sim, né? É uma possibilidade. Mas não tem muita articulação ainda. E assim, eu estou amadurecendo um pouco, né? Esse tema em específico que eu trabalho, assim, que eu trouxe para vocês, apesar de envolver algumas coisas que eu desenvolvo como pesquisa, especificamente não é o que eu trabalho como pesquisa, né? Eu trago aqui uma temática para vocês mais abrangente, para que a gente reflita diferentes possibilidades sobre o ensino de matemática, tá? Mas, assim, é válido, e é uma coisa que eu vou estar depois refletindo sobre, tá? Então, vamos assistir, posso voltar para o vídeo? Posso? Sim. Vamos, vocês conseguem escutar? Vamos ver. Bom, então, pensando um pouco sobre esse vídeo, bem rapidinho. Primeiro, nós temos ali em cima, ela fez um instrumento com diferentes quantidades, utilizando copo, né, e água, que é uma atividade comum, bastante comum na educação infantil que nós fazemos, assim como a utilização de outros materiais, como copo, como diferentes materiais e até mesmo o corpo da criança para produzir o som. Mas, em específico, esse do copo, nós podemos trabalhar com as crianças e nesse específico, em diferentes, desde a educação infantil até o ensino fundamental, desde com unidade de medidas de água, como, por exemplo, para ter determinado som, quanto de água, para ter determinada nota musical, quanto de água eu preciso ter naquele copo com meio, que equivale a qual nota. Qual a sequência que eu tenho que bater nos copos para que forme determinado som. Então, isso tudo, claro, tem uma relação com a música, tem uma relação com o ensino de música, mas também tem um pano de fundo muito enriquecedor com a matemática, né? Quando eu falo de sequência, eu estou falando de desenvolvimento de pensamento algébrico. Quando eu falo de quantidade de água para obter o som, eu tenho ali possibilidade de trabalhar com unidade de medida, quanto de água eu preciso ter para formar tal som, né? E quanto também de
de água eu tenho num copo que forma metade, forma de repente uma nota específica. Então, isso tudo eu tenho essas possibilidades que são para que o ensino de matemática, a primeira assim, abordagem desse ensino de matemática seja de uma forma prazerosa. Quando eu apresento essa atividade para o meu aluno, primeiro que ele vai ficar muito curioso, né? Nossa, vai apresentar o som, eu vou trabalhar com ritmo para entender matemática, né? E como isso? E isso exige, sim, do professor muito estudo. O professor ele precisa estudar muito e sempre para poder fazer uma aula nesse sentido e com essas relações. Mas esse tipo de atividade promove um grande prazer para os estudantes, que nunca mais vão esquecer essas relações que eles aprenderam, assim como também o professor, a partir do momento que o professor começa a se ambientar com esse tipo de atividade, né? Porque é preciso também a gente criar esse hábito de planejamento diferenciado, né? Que não precisa necessariamente eu fazer todos os dias uma atividade assim, mas eu posso fazer uma vez, quando eu for introduzir um determinado conteúdo matemático, uma atividade desse modo. E a partir dessa atividade, sim, trazer a questão mais específica da matemática, né? Elementos ali que trabalhem mais a matemática em si, e não tão articulada com outras áreas, né? Bom, então, esse seria o primeiro exemplo, espero que vocês tenham gostado. A partir também do uso da música, sempre em todas as minhas palestras, eu tenho divulgado o canal, que é o canal Terra de Almofadas. Esse canal, nós não vamos entrar nele, não vou mostrar para vocês, mas se vocês tiverem curiosidade, depois esse vídeo vai ficar gravado, né, no CESP-MAT, vocês podem ir lá com o celular no QR Code, ou copiar o link, ou ir no próprio YouTube e entrar nesse canal Terra de Almofadas. Esse canal em específico, ele trabalha, além com as questões de musicalização, ele trabalha também com literatura infantil, com histórias contadas, e são histórias contadas, assim, em poucos minutos, que prendem muita atenção da criança e que envolvem atividades de musicalização. Então, eu venho divulgando bastante esse canal, que serve, inclusive, para nossas atividades nesse tempo de pandemia, em que a gente tem que estar articulando e desenvolvendo esses diferentes recursos, né, para que os nossos alunos eles estejam sempre interagindo e compreendendo e tendo essas novidades e essas interações. Esse Terra de Almofadas, ele não faz articulação com matemática, tá? Então, é possível, sim, você, a partir das histórias, fazer essas articulações, né? Quais conteúdos eu posso trabalhar ou não, de musicalização ou não, mas é um canal, assim, espetacular, tá? Que eu sempre divulgo sempre que eu posso e utilizo também, inclusive nas minhas aulas com a turma de pedagogia, tá? Bom, e nas minhas formações também. Aí nós temos sobre a literatura infantil, que é o que eu pesquiso hoje em dia, que é o que eu, assim, minha praia, é a literatura infantil hoje, atualmente, e que eu tenho desenvolvido algumas histórias para o ensino de matemática. E como essas histórias, elas têm servido de potencializador para uma abordagem também mais prazerosa, também que envolva mais o mundo infantil. Esse site em específico, ele tem 2 histórias, ele é oriundo de um projeto financiado pelo Instituto Serra Pilheira, inclusive o grupo CESP-MAT também está como colaborador e faz parte, e ele traz 2 histórias, sobre as aventuras de Guto e a árvore mágica dos números. Né? Então, assim, é um material que tem 4 idiomas, essas histórias, em português, inglês, espanhol e guarani. Ele tem acessibilidade para Libras. Então, traz, assim, um material rico para ser explorado também, tanto pelos professores, como pelos pais
de alunos e de crianças que queiram contar diferentes histórias ou que queiram explorar algum conteúdo, ele traz em específico essa abordagem. Então, as aventuras de luto falam um pouco sobre a localização, né? Sobre como trabalhar essas referências de localização com os alunos, e, além disso, traz também sobre as figuras planas. E a árvore mágica dos números, como o próprio nome já diz, né? Ele fala sobre o sistema de numeração decimal, algumas características sobre o sistema de numeração decimal. Ambas trabalham com essa questão bem de literatura, bem de histórias em contextos para a criança. São histórias destinadas que você consegue adaptar tanto para um público como para outro. As aventuras de luto, sim, é mais para a educação infantil, e a árvore mágica dos números é mais para o ensino fundamental, mas nada impede que você consiga ali fazer algumas adaptações, tanto para um público como para outro. Aí nós temos também o geoplano virtual, né? Então, esse específico, esse conteúdo, esse site, eu fiquei conhecendo também numa formação que eu participei num evento na Costa Rica, e eu achei maravilhoso trazer para vocês, para quem não conhece, em que ele trabalha também, e é uma outra possibilidade de você trabalhar o geoplano com os alunos. Então, você tem aqui os elásticos, você consegue trabalhar as diferentes malhas, ó. Tem uma malha redonda aqui também, mas eu não vou conseguir colocar por conta que está uma faixinha aqui. Mas vamos utilizar essa daqui mesmo. Então, eu consigo colocar e trabalhar, formar aqui, ó, e trabalhando e explicando para eles, ou pedir para que eles formem, né? Essas figuras planas, trabalhar ali alguns conceitos que são também importantes. Então, eu consigo trabalhar com esse material, que é um material virtual. Bom, e aí, nessa mesma vertente sobre geometria, sobre ensino de figuras planas e geometria, eu trago para vocês esse material também, que é do Tangram, que também é um outro site, que além do Tangram, ele possibilita também trabalhar com outros conteúdos. Todos esses são sites, não são sites brasileiros, né? São sites, esses dois em específicos, esses dois últimos. Mas aqui você consegue trabalhar, por exemplo, ver uma das figuras e você consegue ir montando, ó. E montando. Então, você, de certa forma, utiliza a tecnologia, o meu não vai ficar tão bom, mas vai utilizando a tecnologia para poder montar diferentes figuras com o Tangram. Trabalha também a questão da propriedade, eu consigo trabalhar questões como, por exemplo, a fração e outras coisas com o Tangram. E eu trago essas possibilidades realmente para que vocês, nesse momento, que é o momento de planejamento, que você tem que estar um planejamento mais virtual com os alunos, possam possibilitar essas atividades, né? Para que eles tenham, sim, esse momento de interação, tenham, sim, esse momento de também estudo, mas também tenham esse momento de prazer, né? Então, são atividades que envolvem, sim, a tecnologia, envolvem música, envolvem outras tantas, e existem muitos outros materiais, muitos outros sites, muitas outras atividades que podem proporcionar esse conhecimento matemático com alegria, com ânimo, com prazer de estar aprendendo, né? Então, eu acho que é nesse sentido que nós, professores, nós, alunos, temos que atuar para que as coisas, elas melhorem, para que as pessoas cheguem e falem assim, eu vou cursar o curso de matemática porque eu gosto de matemática, eu vou cursar pedagogia, vou fazer a disciplina de matemática, do currículo de matemática, porque eu gosto de matemática, por isso que eu vou fazer pedagogia, enfim. E os outros cursos também que a gente sabe que tem essa problemática dessa questão de prazer, sobre prazer e alegria da matemática, né? E aí eu trago algumas referências que eu utilizei, não são muitas, são poucas,
são os artigos específicos que falam sobre alegria, emoções, essa parte mais teórica. E eu agradeço muitíssimo pelo convite, estou aberta a perguntas, abro agora vocês para o diálogo, né? Esse é o meu e-mail da universidade, então se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? E é isso. Bom, Ivonete, eu vou começar enquanto o pessoal vai enviando as perguntas. A Flávia Barreto, ela colocou um comentário, né, muito bacana essa interlocução com a música, e que ela ficou pensando que também daria para trabalhar num projeto interdisciplinar sobre as culturas indígenas. Sim, dá para trabalhar, e muito. Dá sim, é possível. É possível. Eu acredito que a gente, isso eu falei muito numa outra live que eu fiz sobre literatura, que muitas vezes a gente compartimentaliza muito, divide muito a matemática, né, como um conteúdo separado das outras áreas. E muitas vezes ela está no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente fala, detesto matemática, mas você tem um celular que só mexe com número, que envolve muita matemática. Você vai no banco que, para você conseguir dinheiro, é matemática. Você tem que digitar a senha, você tem que digitar o valor, né? Então, desde o momento que você acorda até o horário que você vai dormir, você tem muita matemática no seu dia a dia. Então, é importante nós mostrarmos, principalmente para as crianças, quanta matemática e como ela é importante. Porque a partir disso, a partir do momento que eu compreendo a importância de determinado conteúdo para a minha vida, e quanto ele está presente, isso se faz mais prazeroso e mais significativo. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que muitas vezes a gente começa a ter isso, tem até dados sobre isso, que a gente começa a ter alguns problemas de evasão, de desistência e de repetência em determinadas disciplinas, como a matemática, por conta das questões de intervenção, das questões metodológicas, de como esse ensino é abordado. Então, isso é importante, sim, a gente refletir um pouco sobre isso. Sim, o Emerson Lopes, ele está falando, e os jogos lógicos, né, assertivos, pensamento lateral. Também são. Eu acredito que é bem importante como você utiliza desses materiais. Então, assim, é tudo como você vai utilizar, qual o objetivo que você vai utilizar desses materiais. Se eu utilizo um jogo pelo jogo, sem trazer ali um objetivo, eu vou trabalhar o jogo do dominó, mas eu quero que eles percebam, alguma estratégia, ou como se conta as peças, enfim, Aí eu vou trazer o jogo do Tangram, o Tangram específico, mas eu vou trabalhar as propriedades das figuras planas. Então, jogo por jogo, eu acho um pouco complicado. Vamos jogar por jogar sem ter um objetivo, eu acho complicado. Mas, assim, você ter ali materiais em que você planeje, em que você leve aquilo com um objetivo, sim, é um momento prazeroso, É um momento prazeroso para que o estudante ele comece a refletir, nossa, é um jogo que eu utilizo já na minha casa. E eu nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, 21, quando eu jogo 21, quais as diferentes maneiras que eu tenho para construir o 21? É um jogo que muitas vezes ele joga em casa, mas que nem sempre ele pensou quais são as diferentes estratégias para formar o 21. Então, assim, é um exemplo. Sim, que é o que nós também trabalhamos no CIESP-MAT, a questão do ensino com intencionalidade, Então, você leva o jogo, mas você tem uma intencionalidade matemática com aquele jogo, não só o jogo por jogar, De novo, a Flávia Barreto, ela está falando que o professor de matemática, ele sempre tem mais dificuldade de trabalhar com projetos interdisciplinares. E você apresentou uma proposta muito viável e significativa. Parabéns, excelente. Obrigada.
Obrigada. É muito bom, assim, a gente ver relatos, e a gente tem muitos relatos de professores, sim, principalmente os que trabalham com ensino médio e os que trabalham com de sexto ao nono ano, com essa dificuldade, né? Porque eles vêm normalmente nos anos iniciais trabalhando mais essa questão interdisciplinar. O professor dos anos iniciais, ele consegue trabalhar mais isso. E quando ele chega no ensino mais compartimentado, que é o ensino de sexto ou nono ano, ele apresenta muita dificuldade de não compreensão, né? Porque tem 2 aulas, o conteúdo é dado lá, e você tem que, né, entender. E normalmente não tem relação nenhuma, nem com o cotidiano, nem com nada, né? Isso de modo geral. É claro que a gente tem outras ações, que são ações mais interdisciplinares, mas a gente tem que mudar, acho que um pouco nisso. Acho que um pouco dessa reflexão minha hoje é para que a gente reflita que a gente precisa, de algum modo, mudar nossas ações para que as pessoas aprendam matemática e com alegria. Né? E que ela seja um prazer, que seja prazeroso, que sejam experiências boas. O Alex Honorato Edvonetti está perguntando, nos trabalhos de literatura infantil, né, o objetivo é discutir, promover o letramento matemático? Os trabalhos de literatura infantil, não só, também de letramento matemático, mas não só. Você pode, inicialmente, trazer uma literatura como, por exemplo, bem conhecida, nem vou trazer a minha, mas bem conhecida, o Pirulito do Pato, né, que é bem conhecida essa literatura. Essa literatura fala sobre frações. Então, você pode apresentar para os alunos, primeiro, essa história, o Pirulito do Pato. Lá já vai ter muitas informações sobre frações. A partir desse momento, você pode, a partir do pirulito, que é um contexto que os patos vão dividir no pirulito, em diferentes partes, você trabalhar com esses alunos o que seria essa fração, né? Qual o sentido de fração, o que é fração, na verdade. Então, ele traz essa reflexão. Então, não somente pelo letramento matemático, mas se você quiser fazer uma abordagem específica de um conteúdo, isso em qualquer, né, eu falo mais dos anos iniciais porque é o que eu trabalho, da educação infantil em anos iniciais. Mas, por exemplo, igual a colega que trabalha com ensino médio, ou que trabalha com os anos finais, a partir de uma literatura, que aí não vai ser infantil, mas uma literatura juvenil, uma história em quadrinhos, algo mais específico para o público, fazer essa primeira abordagem, que é fazer essa relação, olha, esse conteúdo matemático está no nosso cotidiano, é por isso que a gente tem que estudar ele. Aí ele vai, opa, eu vou começar a ficar interessado sobre isso. Mesmo que depois você traga uma atividade um pouco mais, assim, um pouco mais um lápis e papel, igual a gente fala, né? Ele vai ter um interesse maior, porque a abordagem inicial ela foi diferente. Mas não, a literatura infantil não é só para o letramento matemático. Em específico, eu trabalho muito com isso, porque, né, por conta da questão da idade. Mas a literatura infantil, a literatura em si, você consegue trabalhar em diferentes segmentos, inclusive no eixo também. Isso, a Ana Duarte, ela está falando, obrigada pelas reflexões. Como pensar maneiras que possam ajudar o professor de matemática e a professores que ensinam matemática a desconstruir a herança profissional na escola que temos hoje? Uma escola que normatiza o tempo, o conteúdo e as práticas pedagógicas. Nossa, então, a gente tem muitas heranças profissionais, né? E a gente viu quantas a gente tem quando a gente respondeu as 3 emoções. Muitas vezes a gente não se dá conta que a gente tem essas heranças profissionais, né? E o quanto também é importante esse trabalho, igual o Wagner Valente, ele vem defendendo a bandeira sobre a história da educação matemática, é importante conhecer um pouco sobre o que se passou, né? Que currículo que a gente vivenciou, porque nós temos hoje algumas escolas, e apesar de nós termos hoje a BNCC,
outros documentos mais atuais, ainda vivenciam práticas curriculares muito antigas, né? Muito, assim, históricas, né? Com influências históricas muito grandes. Então, é um desafio, né? Eu acho que, assim, é das possibilidades que nós temos para desconstruir essas heranças profissionais é a formação, seja inicial de professores e seja a formação continuada, porque nós temos aí uma gama de professores atuando no mercado. E essa formação continuada, ela é essencial para essa reflexão, para essa desconstrução, né? E que envolve a desconstrução até de como eu ensino determinados conteúdos. Né? Porque às vezes você está tão enraizado, foi às vezes como você aprendeu, e você ensina daquele modo. E nem sempre isso vai trazer uma reflexão, ou vai trazer uma alegria, ou vai trazer um prazer necessário, uma compreensão necessária para o seu aluno. Então, é um desafio. É um desafio que eu acredito que quem trabalha com formação de professores, hoje no ensino de matemática, está aí com a batata quente na mão. Eu digo assim. Porque, igual o grupo do CIESP-MAT, que vem trabalhando fortemente com formação, mas nós temos outros pesquisadores no Brasil todo e no mundo todo que trabalham com formação. Né? E quando eu digo essa problemática, não é uma problemática só do Brasil, é uma problemática mundial, né, em que eles também têm heranças históricas. Né? Nós talvez um pouco mais, ou um pouco menos, mas nós também temos. Então, essa problemática é uma questão bem densa. Por isso você citou tão bem no início a questão da história da matemática, né, a importância, e também a história da educação matemática, né? As duas histórias aí influenciam a formação do professor e como que ele vai depois, a sua forma, a sua prática pedagógica, né, na sala de aula. Sim, porque quando eu pensei na temática alegria, na verdade, eu não estava pensando só na alegria, mas eu estava pensando nas emoções que a matemática proporcionava. No sentido de que muitos alunos, eu tenho muitas alunas, às vezes, da pedagogia, que falam assim, eu vou ter aula com a professora de currículo e ensino de matemática. Então, elas já fogem de mim, né? Elas querem fugir de mim no primeiro dia. Então, eu tenho que desconstruir isso, que elas não sabem matemática, todas as heranças culturais eu tenho que desconstruir. Para que elas comecem a perceber, não, mas eu entendo mais matemática do que eu pensava. Então, assim, essa parte da história, ela é muito importante, ela é muito relevante. Muitas vezes a gente não utiliza em nossas investigações, em nossas pesquisas. Quando eu vou investigar um determinado assunto, é importante não me aprofundar muito, mas eu conhecer um pouco sobre vou pesquisar sobre frações, então preciso conhecer como era o ensino de fração, um pouquinho, né, há 10 anos atrás, para que eu me fundamente um pouco agora, para que eu conheça e tenha práticas diferentes um pouco agora. Senão você vai acabar repetindo as mesmas ações. E aí eu acho que não vai ser tão válido. Né? Então, eu tenho o costume de fazer isso desde o mestrado, é uma coisa minha mesmo, de fazer esse levantamento um pouco histórico. E quando eu trouxe essa temática, eu vi essa discussão do artigo do Wagner, eu falei, gente, tá perfeito para a gente poder compreender um pouco dessas influências e dessas heranças históricas e que tem a ver com algumas falas que a gente hoje em dia reproduz. E, Ivonete, uma outra pergunta agora do CIESP-MAT, do nosso grupo. De afastamento físico, né, que nós estamos vivendo, como poderemos trabalhar com todos os alunos e avaliar as suas aprendizagens matemáticas, o entendimento de modo que tenham prazer em aprender? Nossa, essa questão de avaliação é uma questão também bem densa, né? Tanto que a própria avaliação ela é um item de investigação específico. Né, em todos os campos, né, tanto na educação como na educação matemática. Tem um grupo específico só que estuda só a avaliação, porque ela é um ponto bem delicado. Assim, eu acredito que, de início, esse afastamento físico, ele já é muito duro para todos nós. Né? Eu acho que mexe com a questão emocional de modo muito intenso. Né? E para que a gente possa trabalhar com os alunos
eu acho que tem que ser realmente com atividades que façam com que eles reflitam, mas que sejam atividades de modo mais prático, com coisas mais... não digo nem tanto utilizando a tecnologia, mas de modo mais prático, para que eles reflitam sobre isso, e como eles podem utilizar determinado conteúdo no dia a dia, seja, né, elaboração de uma receita, né, porque nessa pandemia a gente acaba fazendo as tarefas e tendo também, normalmente, quem tem filho já faz as atividades de diferentes receitas e envolve a criança, né, nessa situação. Ou até mesmo para que ele possa demonstrar de modo mais prático, né? Eu acredito que não é muito complicado você, nesse momento tão delicado, ter algo mais, assim, avaliativo mesmo, mas sim a entrega de trabalhos mais práticos, a entrega de escritas, de como ele teve aquela experiência, do que ele compreendeu sobre determinado conteúdo, mais nesse sentido, né? No sentido mais assim, menos avaliativo mesmo, com prova, não nesse sentido. Eu acho que é um pouco complicado, né? A Márcia Rosa, ela falando de literatura, Os Sapos de Camila, de Sérgio Lorenzato, proporciona trabalhar catetos e hipotenusa. Então, ela conta um pouco da experiência dela, né? Só lembrava da fórmula e fui aprender realmente esse conteúdo com esse livro. Ótimo. Mais um para nossa lista de trabalhos, né? Assim, são experiências, isso da literatura, assim, é fato. Eu tenho boas experiências com isso, tanto na formação como em vivências que eu tive, em que o ensino ele fica mais prazeroso, em vivências que eu tive como professora alfabetizadora. Então, assim, os meus alunos hoje, que na época, né, eu fiquei 12 anos trabalhando nos anos iniciais, então eu tenho aluno hoje que já está na faculdade. Não parece, mas tem, né? Tem um aluno hoje que já está na faculdade. E muitos deles estão muito bem em matemática, compreendem bem matemática, por conta dessas relações que a gente vai estabelecendo. Eles aprenderam a criar essas relações, que eles precisavam criar essas relações para poder compreender. Né, seja com literatura, seja com música, seja com arte, enfim, e tantas outras. Mas muito boa essa experiência, obrigada por compartilhar. Obrigada, Márcia. Edivonete, você falou também da questão dos jogos, da história, dos materiais, mas uma coisa que eu vejo que é muito importante, que você também falou, porque todas essas formas diferenciadas de trazer um pouco de alegria para as aulas de matemática, de trazer um pouco de prazer para a matemática, a gente sempre tem que pensar que tem que trazer essa alegria, tem que trazer esse prazer, mas sempre com a questão, preocupado com a questão do ensino da matemática, né? Então, tem que ser com aquela intenção de ensinar a matemática de uma forma diferente e não só apenas... porque hoje em dia, muitas vezes, a gente... vê em algumas práticas, sempre privilegiando, às vezes, o prazer, uma aula divertida, uma aula prazerosa, mas sem essa intencionalidade matemática, né? Então, isso que é importante também a gente frisar aqui, tem que ter, sim, com alegria, com prazer, mas com um ensino também que seja voltado para essa aprendizagem matemática do aluno, né? Sim, eu acredito que essa relação, ela é essencial, né? Eu acho assim, algumas possibilidades que eu trouxe são possibilidades, de repente, de iniciação do tema, né? E a partir daquela iniciação, daquela primeira aula, daquele primeiro momento com o tema, você sim trabalhar alguns conceitos matemáticos importantes, né? Então, assim, ou trabalhar um sentido daquele conteúdo, né? Então, assim, assim, um modo de abordagem, na verdade, né? Como você vai abordar, né, na verdade. E, assim, essas diferentes, por exemplo, muitas pessoas compartimentalizam as aulas de educação física, as brincadeiras. Tem tantas brincadeiras, tantas
coisas que nós podemos fazer nas aulas de educação física e que tem relação com conteúdos matemáticos, que assim é enriquecedor. Então, muitas vezes a gente acaba dificultando mais do que facilitando. Eu acredito. Isso talvez por conta da nossa formação, né? Eu, como professora de matemática, eu fui ensinada de uma forma que agora eu tenho que, muitas vezes, desconstruir essa forma que eu fui ensinada para ensinar de uma forma diferente, né? Para poder que alcance um número maior de alunos, porque não é porque eu consegui, porque eu tinha uma facilidade com a matemática, que todos vão conseguir também. Então, eu tenho que pensar nesses outros alunos que têm essa questão de achar difícil, de ter essa dificuldade, né? Mas como eu faço isso se a minha formação foi de uma forma mais tradicional, sem essa alegria e sem vamos dizer, essas formas diferenciadas? Aí você precisa ir numa formação ou passar por alguma experiência em que você se perceba que você pode aprender de uma maneira diferente, com alegria. Então, você vai perceber, opa, né, o que aconteceu? Né, eu estou vendo esse mesmo conteúdo matemático que eu trabalhava lá com lápis e papel, com resolução de exercício, com uma atividade prática, com a observação de uma atividade prática. O que será que aconteceu? Mas, assim, realmente, eu acho que a formação de professores, ela é um ponto-chave, né? É um ponto que a gente precisa urgentemente no nosso país incentivar muito. E é um trabalho muito árduo. Eu acho que só quem trabalha com formação sabe. Que só trabalha com formação quem gosta mesmo de formação. Porque você tem que preparar a formação, depois você tem que dar a formação, depois você tem que colher os dados da formação, reconstruir a formação. Então, só quem trabalha com formação é porque gosta mesmo. Né? Porque é um estudo constante, para poder dar sempre e formar o melhor. Sim, a gente está falando agora de uma formação continuada, né? Porque só a formação inicial, ela não vai dar conta de tudo, né? Então, o professor sempre... Esse é um outro ponto, porque nós temos, por exemplo, a gente está fazendo um levantamento no grupo do G7, dos cursos de pedagogia, e como é a grade curricular das disciplinas de matemática. Nós estamos fazendo esse levantamento. Assim, das que eu analisei, a maioria das instituições tem uma disciplina de matemática. Currículo de ensino de matemática ou metodologia de matemática. Sortuda, aquela que tem 2. Mais sortuda ainda que tem 3. E é uma disciplina, normalmente, com carga horária de 72 horas. Né? E para quem trabalha 72 horas sabe que a gente não consegue. A minha disciplina atual na universidade é de 90 horas, e assim, é muito corrido. Então, assim, essa parte curricular realmente é um ponto-chave. Nós precisávamos de mais horas, de pelo menos uma carga horária maior, de disciplina maior, em que a gente pudesse, sim, trazer ali alguns elementos, por exemplo, fazer uma disciplina só sobre grandezas e medidas, uma outra só sobre números. E nós não temos isso, nós temos que trabalhar todas essas questões, todos esses conteúdos numa disciplina de 90 horas, de 72, ou até menos que isso. Então, é muito complicado. A formação inicial, realmente, assim, a gente consegue lapidar algumas coisas. E, a partir daí, quando esse professor se forma na pedagogia e vai atuar, ele tem muitas dificuldades. Eu tenho algumas meninas que me procuram e falam, professora, eu não consigo tal coisa. Aí a gente tem que dar uma outra formação exclusiva, ou às vezes uma formação coletiva sobre determinado assunto, porque realmente não dá conta. Não dá conta de abordar determinadas temáticas. A gente aborda, assim, o essencial. E aí, determinadas problemáticas a gente não consegue. Eu vejo que isso não é uma questão específica da pedagogia, né? Na licenciatura matemática também a formação inicial não consegue abordar tudo também. E aí, por isso, a importância de tanto o professor, né, da matemática, como a professora que é formada em pedagogia e atua nos anos iniciais, tem que continuar com essa formação continuada para continuar aprendendo e ensinando os seus alunos de uma forma melhor, né, cada dia. Eu acredito que na matemática a gente tem as disciplinas práticas, né?
E a carga horária de disciplinas práticas também é muito reduzida, se a gente for ver. Né, que é onde há essas discussões, porque na matemática existem as disciplinas mais teóricas, que são as disciplinas de listas de exercícios e cálculos, que vocês têm que, né, ver mais assim específico, mas as disciplinas práticas realmente é uma carga menor, bem menor. Então a formação, ela é essencial. A Vivis Antunes, ela fala que realmente na minha graduação em pedagogia, a matemática foi uma pincelada. Ai, ai. Não só na sua, eu acho que não é de todo mundo. Né? Sim. Eu tive, assim, uma grande sorte, eu digo assim, porque a minha formação, minha primeira formação é pedagogia, e eu fui fazer matemática depois do mestrado. Porque eu vi a necessidade de fazer matemática para compreender algumas coisas. E eu tive muita sorte, porque quando eu fiz a minha pedagogia, antes da pedagogia, eu sou da turma do Cefam. E no Cefam nós tínhamos uma carga horária significativa de metodologia de matemática. E a professora, ela trabalhava muitas questões, alguns conceitos bem interessantes. Na verdade, o meu interesse surgiu ali. Eu sempre fui uma aluna muito boa em matemática, sempre fui, tive muita facilidade. Mas o meu interesse em trabalhar com a questão de pesquisa para os anos iniciais em matemática surgiu ali. Inclusive, eu encontrei com essa professora, liguei para ela e falei, né, dessa influência que ela teve na minha vida e na minha formação. Mas realmente é uma pincelada. Aí na graduação em pedagogia foi uma disciplina só, né, então bem rápido. E depois, sim, a gente começa a desenvolver e a ler muitas coisas, e a pesquisar, e a buscar, né? Eu acho que esse é um dos pontos, né? A gente tem que formar professores que busquem informações sempre, que queiram aprender sempre, que queiram sempre buscar informações, seja através de formação, mas não dá para fazer uma formação, então vamos ler um artigo, tem artigos específicos para professores, né, que muitas vezes estão lá gratuitamente na internet, com aulas já, sugestões de aulas, de como você pode desenvolver determinado conteúdo, relatos de experiência. Então, eu tenho esse material. Então, é importante a gente também fazer com que esse professor seja um pouco, né, pesquisador nesse sentido, de, nossa, eu preciso buscar um material. Eu preciso, não dá para me fazer um curso, porque tenho 2 turnos de trabalho, mas eu vou ler um artigo, vou ler um livro. Então, eu acredito que esse tipo de formação, né, de postura, a gente precisa se incentivar. Eu acredito. Né, para que a gente possa ter alegria, né? Alegria do ensino. Sim. Bom, eu vou chamar o Miguel agora. Miguel, se você... Vamos ver se Miguel... tem uma pergunta aqui também, olha. Diga. Aí o Miguel está entrando. A Ivonete do nosso grupo, né, de pesquisa. A minha xará, quase minha xará. Quase que xará. Ela está perguntando qual o maior desafio de ensino de matemática no Brasil. Nossa, que pergunta difícil. Não vou conseguir responder, porque são muitos. São muitos desafios. Nós temos muitos desafios. Nós temos desafios na formação, nós temos desafio na questão de políticas públicas, nós temos desafios na questão curricular, na questão da avaliação, enfim, muitos. São muitos pontos a pensar. Então, assim, não dá para ter uma resposta única. Nós temos muitos desafios. Desafios mesmo. A gente tem um relato aqui também, bacana, né? A Vivis Antunes, ela está falando, eu tenho minhas dificuldades, né, e certos traumas, ela até ri, mas o grupo CSP Mate tem me ajudado e já quebrei muitas barreiras. A matemática não é o bicho de 7 cabeças, e está presente no nosso cotidiano, né? E ela está agradecendo. Muito bem. Continue. Continue, que é longa, mas ela é boa e dá muito prazer. O Dailson Costa, ele está perguntando, nas diretrizes curriculares para a formação inicial,
estão previstas 400 horas de estágio curricular, né, supervisionado, e mais 400 horas de prática como componente curricular, então 25% da carga horária total, 3.200. Seria suficiente para trabalhar essas práticas intencionais? Não é suficiente, porque elas já estão acontecendo nas nossas formações e não é suficiente. Né? Hoje em dia, em todos os cursos, nós temos 400 horas de estágio curricular e nós temos 400 horas de prática. E mesmo assim, a gente ainda tem muitos desafios a desenvolver e a vencer. Então, ela já não é suficiente. Né? Ela já acontece na formação inicial, nós já temos essa carga horária, e ela não é suficiente. Ela não é, infelizmente. Né? Nós teríamos que ter realmente uma reorganização que não depende de nós. Se dependesse, era fácil. A gente chegava no conselho da faculdade e falava assim, eu quero mais 3 disciplinas de matemática. Não é assim que funciona. Outra pergunta aqui, Ivonete, Gabriela Nascimento. Pensando na formação dos professores hoje, quais são os principais desafios enfrentados para que o docente ele consiga pensar a matemática de outra forma, que venha atreladas ao ensino concreto dos conceitos, sem que os alunos percam o encantamento? Olha, eu acredito que a primeira coisa é você mostrar a intencionalidade desses conteúdos, né? Por que você tem que aprender, quais as relações que ele tem com o seu cotidiano. Isso ajuda você já ter um pouco desse encantamento. Né? Quando você começa a perceber que aquele conteúdo ele está no seu dia a dia, que é importante para você, né? Que faz você compreender determinadas, né? outras relações, isso já traz esse encantamento, né? Seria esse encantamento de você ter prazer mesmo de aprender aquele conteúdo. E isso eu acho que vai para a vida inteira. Né? Eu acho que é um ensinamento que a gente tem para a vida inteira, né? E não só em matemática. Né? Isso serve para idioma. Enquanto você não consegue aprender outro idioma enquanto você não consegue praticar esse idioma no seu dia a dia. Né? Isso é um dos exemplos. Então, você precisa praticar no seu dia a dia, precisa praticar nas suas ações para que você, né, tenha fluência no idioma. E a mesma coisa em outras, em ciências, em geografia, em tantas outras áreas. Então, esse encantamento, essa relação que você precisa ter com a realidade, ela é muito importante. Independente de que idade você tenha, independente da idade. Então, assim, essa relação, acho que se você estabelece com a intencionalidade, por que você está aprendendo aquilo, é muito importante. Então, aí você já toca num outro ponto, que é a questão da questão da prática, né, do aluno aprender a matemática também, que ele utiliza no dia a dia. Então, às vezes, ele vai fazer um empréstimo, ele vai fazer uma compra e tem alguma promoção, por exemplo, e ele não acaba escolhendo aquela promoção que não é tão benéfica para ele, né, financeiramente dizendo. Um dos exemplos. Aplicar conhecimento matemático escolar na vida dele. Exatamente. Exatamente, é um dos exemplos e tem outros, existem outros, que a gente pode aqui ficar a noite inteira pensando em diferentes exemplos, mas é um dos exemplos. E Ivonete, o que você acredita que isso aconteça? Esse distanciamento entre essa matemática que o aluno ele aprende lá na escola e essa questão da vida prática dele não está tão atrelada. Porque a gente tem já tem até um livro, né, que chama Na Vida 10, na Escola 0, e outros exemplos tantos que a gente vê onde isso acontece hoje em dia, né? E ainda que é não vê a utilidade da matemática, né? Ele não consegue perceber essa utilidade da matemática no dia a dia. Sim, e aí a gente ainda continua ainda nas nossas ações, ou pelo menos em algumas ações que a gente percebe com esse distanciamento. E o que você acredita que se deva a isso hoje, no ensino? Por que o ensino, ele acaba... Eu acredito que
que seja por algumas questões mesmo eu acabo ensinando pelas experiências que eu tive, né? Então, eu acabo utilizando algumas experiências que eu tive que eu acredito que sejam benéficas e que nem sempre essas experiências tiveram relação com o cotidiano, normalmente não tiveram. Isso seria um dos motivos. O segundo motivo dessa não relação seria essa questão histórica que a gente vem da nossa formação, né, que a gente acaba carregando, mesmo que inconscientemente, né? A gente que estuda um pouco mais, a gente acaba, né, refletindo um pouco mais. Mas eu acredito que seja isso, né? Eu acho que se a gente for listar alguns motivos, tem muitos motivos, né? Uma das outras questões é a questão do compartimentalização dessas disciplinas, né? Dessas áreas. Por que a matemática não pode estar relacionada com uma outra área? Né? Por que eu tenho que trabalhar a matemática pura em 2 momentos, em 2 aulas, em 2 horas? Que nem é 2 horas, é 2 aulas, né, 50 minutos. Então, isso também, né, é um dificultador. Outro dificultador é a questão curricular que você tem ali, principalmente quem trabalha na educação básica, tenho que cumprir determinado item no primeiro bimestre, tenho que cumprir determinado item no segundo bimestre, senão, né, então a gente tem muito isso. E isso também é um complicador bem... Então, eu acredito que a gente tem que mudar muitas coisas para que a gente possa fazer isso. Acho que o primeiro passo mais fácil seria a formação, porque alguns não dependem de nós, igual a questão curricular não depende de nós, né? Existe uma questão de políticas públicas muito forte. Eu acho que aí teria que alguém, né, com um nome que pesquisa nisso, ir lá e tentar mudar alguma coisa. Mas... é basicamente isso. Mas, enquanto isso, a gente vai tentando fazer a nossa parte como professor em sala de aula no dia a dia, né? De formiguinha. Eu tenho aqui uma pergunta do Gildenberg, ele fala alegria e o descobrir, né, a consciência de incompletude, não estaria atrelada à formação, conceituação clássica da formação profissional? Olha, essa alegria e esse descobrir, o eterno descobrir, porque a gente está a vida inteira descobrindo coisas, sim, está atrelada a essa formação profissional, sim. Né? O como que eu me formei, quais experiências que eu tive, né? Quais os conceitos que eu tenho sobre determinados assuntos, o que eu considero, né? Então, sim, está muito relacionado com a formação profissional que a gente tem, com a formação que a gente teve, e como eu atuo e como desempenho essas ações, né? Então, sim, é uma... E aí ele fala embaixo ainda, sempre ofuscada pela missão do dar conta dos exames, que reflete no sucesso ou não dos alunos. Esse é um outro ponto, né? Que muitas vezes o professor, ele fica frustrado, foi uma palavra que apareceu muito nas emoções, frustração. Porque realmente a gente tem aí algumas cobranças bem grandes profissionais, né, que o professor ele tem que dar conta de algumas coisas, e isso é uma problemática, e que, enfim, é bem desafiador. Bem, o André Menezes, ele fala pedagogas que atuam nas séries iniciais, eles não demonstram muita alegria para ensinar em matemática. E muitos dizem não saberem o conteúdo, e, no entanto, estão em sala de aula. Como você vê essa situação? Não teria que haver uma ênfase maior para o ensino e aprendizagem da matemática no curso de pedagogia? Sim, eu penso que teria que haver, mas isso não depende de nós, professores da universidade. Muitas vezes nós temos uma ou duas disciplinas, mesmo que nós façamos, por exemplo, cursos de extensão, que esses alunos possam, né? Tem uma disciplina só, mas vou fazer um curso de extensão. Nem sempre toda a turma faz. Porque eles têm também aquela, né? Vou fazer o que eu tenho obrigação de fazer. Se a disciplina é obrigatória, né? Eu estou obrigada ali para cumprir aquele currículo.
Então, nós temos essa situação. Eu acho uma situação muito complicada, né? Eu sempre fui uma professora dos anos iniciais, muito diferenciada, porque eu sempre gostei de matemática desde que eu era, de que eu tinha uns 3 anos, assim, né? Então, eu sempre gostei de matemática. E nem sei por que eu não fui para o curso de matemática primeiro, porque eu acho que eu já trabalhava dando aula para os anos iniciais, então eu fui para pedagogia. Mas eu sempre gostei, né? Então, assim, eu fui muito diferenciada nesse sentido. E é muito complicado você perceber que colegas, às vezes, não conseguem fazer as relações. Eu sempre tive muita facilidade. Fazer algumas relações de projeto, vou montar um projeto sobre, sei lá, ciências. Sai todas as áreas, sai ciência, sai língua portuguesa, facilmente. Quando chega na matemática, as coisas, né, entravam. Então, eu sempre tive muita facilidade quanto a isso. E acredito sim. É um complicador? Muito. Nós temos muito. É uma geral. Mas a gente precisa, sim, ter um incentivo maior de maiores disciplinas. Isso é fato. Mas não depende de nós. É igual eu falei da outra vez. Se a gente pudesse falar assim, olha, eu quero mais tantas disciplinas, se fosse fácil, mas não é, tem que ter uma votação, tem a questão da carga horária, que não pode passar de tantas horas. Enfim, são muitos problemas. A Márcia Rosa, ela está fazendo um comentário aqui que eu gostei bastante, que ela fala que nós não podemos generalizar, né? Porque nós temos pedagogos também. Verdade, pedagogos também, é verdade. Hoje em dia está aumentando muito pedagogos, né? Nós temos muitos pedagogos hoje em dia. Então, assim, brincadeiras à parte, mas não são só as pedagogas, né? Os pedagogos. É verdade também, é verdade. Sim. Como nós falamos, isso depende de muita coisa, né? Da formação básica também do professor, porque é muito forte como a gente aprendeu e como a gente ensina hoje, né? Sim, as maiorias, ele rebate atrás, o André Menezes, que a maioria das pesquisas apontam isso. Sim, a maioria das pesquisas apontam essa dificuldade, né? Uhum. E a gente tem tentado fazer essas formações, que são formações em diferentes estados. Então, por exemplo, o CESP-MAT faz em Campinas, eu faço no Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem diferentes regiões do país essas formações. Mas que mesmo essas formações continuadas, elas não dão conta, porque muitas vezes, às vezes o professor ele não tem, né, interesse em estar né, desenvolvendo, aprendendo, né? Então tem essa questão também, né? Mas seria ótimo, né? Acho que a gente está disponível aqui para todos eles, né? E para fazer de um modo que elas compreendam, que seja prazeroso, que seja benéfico. Ok. Boa noite outra vez. Eu só vou terminar. Agradecer à Edvanete pela apresentação, à Gabriela pela gestão da apresentação, a todos os participantes pela participação e pelas perguntas. Se tiverem mais perguntas, o e-mail da Edvanete já está aí nos comentários. Portanto, ela colocou na apresentação e eu coloquei aí nos comentários. E continuemos trabalhando todos para o bem da educação, para o bem da educação matemática e para que os alunos e os professores, os alunos e nós, professores, possamos aprender e ensinar matemática com prazer, com gosto, com animação, com ânimo. E isso demanda necessariamente entendermos o que estamos a fazer. Porque se não entendermos, dificilmente temos gosto por fazer alguma coisa. Portanto, agradecer a todos mais uma vez e vemo-nos no próxima quinta-feira. Quem se inscreveu no workshop ou quem se inscreveu na conferência. E a próxima palestra será depois no dia 30, como a Gabriela comentou, com a Miriam. Obrigado a todos e obrigado a Ivoneta, obrigado a Gabriela. E a todos. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigada. É muito bom participar com vocês. Foi bom ter-te cá. Obrigado e boa noite.
Até uma próxima. Obrigada, professora. Obrigado, Miguel.